nossas atividades ao vivo. Vamos retomar o pensamento desta noite, diante do tema que nos propõe esta noite: desatar os nós que nos amarram às nossas enfermidades. Primeiro, compreender que as nossas doenças e enfermidades têm que nos levar a um crescimento afetivo e espiritual. Nenhuma enfermidade passa pela nossa vida sem nos atingir. E se nós sabemos acolher estas enfermidades e estas doenças, e sabemos nos deixar ser atingidos, vamos percebendo que as nossas enfermidades nos conduzem para um crescimento, um amadurecimento afetivo e espiritual. Primeiro ponto que nós temos que compreender da enfermidade é que a presença também cura. Muitas pessoas, quando ficam enfermas, se fecham, se isolam, pela compreensão de que já não servem mais. Se fecham, se isolam por vergonha. Quantas enfermidades atingem a nossa vida, a vida das pessoas que nós amamos e que convivem conosco, e atingem no corpo. E essas enfermidades vão desfigurando, e as pessoas sentem vergonha, e na enfermidade, na doença, se escondem e deixam de perceber que a presença também cura. A presença também cura. A presença das pessoas na nossa vida, nos nossos momentos de enfermidade e doença, surgem como um bálsamo a curar as nossas feridas. Porque nem na alegria da saúde e nem na tristeza da enfermidade nós temos que viver sozinhos. É em todos os momentos da nossa vida que nós acolhemos a presença das pessoas e nos desprendemos deste constrangimento que as enfermidades e que as doenças nos trazem. Este constrangimento que é uma grande tentação de nos fazer se isolar, de nos fazer se fechar, de impedirmos de que os outros se aproximem de nós, ou de que nós nos aproximemos dos outros. É preciso ter esta compreensão, esse entendimento de que a presença também cura, e que a enfermidade tem que ser vivida dentro de um contexto de partilha. Ninguém pode sofrer sozinho, ninguém deve sofrer sozinho, porque a partilha dos nossos sofrimentos nos fazem ter mais motivações, nos fazem ter mais forças, nos fazem buscar forças para superarmos, para vencermos. Quem se fecha, quem se faz sozinho na enfermidade, adoece mais. Aos poucos vai adoecendo cada vez mais. E quantas pessoas nós sabemos que não superaram as suas enfermidades e doenças porque se fecharam no momento em que deveriam se abrir. E aquela enfermidade, aquela doença foi tomando conta do corpo e muito mais do que o corpo, do espírito, da alma.
E quando o espírito e a alma adoecem, não há ferida no corpo que possa ser curada. Quando o espírito e a alma adoecem, não há ferida no corpo que possa ser curado. Compreendemos que as nossas enfermidades não podem nos levar ao desespero. Nós temos que aprender a superar o desespero. Quantas pessoas, ao receberem a notícia de que estão enfermas, estão doentes, entram em profundo desespero e podemos dizer em profunda depressão, e os olhos se cegam para as possibilidades. É preciso acalmar o coração para poder olhar e enxergar todas as possibilidades. Para poder enxergar tudo aquilo que pode ser feito, tudo aquilo que precisa e tudo aquilo que pode ser feito. Enfermidade não se vence pelo desespero. Todas as enfermidades e todas as doenças que nos atingem devem ser vividas na calmaria do coração. Parece ser absurdo, mas esta realidade tem que ser buscada. Mesmo que a princípio o desespero bata a porta da nossa vida, nós temos que buscar a calmaria do nosso coração, porque é na calmaria do nosso coração que nós abrimos os olhos para todas as possibilidades, que nós buscamos com mais ânimo, com mais força e com mais coragem todas as possibilidades. Nós crescemos afetivamente e espiritualmente nas nossas enfermidades, quando enfermos ou doentes, nós aprendemos a rezar. Nós aprendemos a rezar. E o quanto nós aprimoramos as nossas orações nas nossas enfermidades, nas nossas doenças. Aprimoramos as nossas orações porque buscamos mais quando sentimos que Deus parece não nos ouvir. Quando nos lançamos mais, mergulhamos mais no mistério, ao sentir que Deus está próximo e Deus nos acolhe nas nossas súplicas, nas nossas lágrimas, nas nossas súplicas, nas nossas lágrimas. Aprender a rezar, aprimorar a oração nos momentos de enfermidade e de doença. Assim nós crescemos afetivamente e espiritualmente. Precisamos aprender na enfermidade a ter a humildade, o despojamento que nos encoraja a invertermos os papéis. Aquele que cuidava agora precisa ser cuidado. Aquele que fazia agora já não pode fazer mais. Aquele que estava à frente agora precisa ser conduzido. E quantas pessoas não aceitam esta realidade imposta pelas enfermidades e pelas doenças? Quantas pessoas não aceitam esta realidade que precisa estar presente no coração daqueles que estão enfermos, doentes, que precisa estar no nosso coração, que precisa ser preparado no nosso coração. Hoje nós cuidamos, amanhã seremos cuidados. E nós crescemos afetivamente e espiritualmente nas nossas enfermidades, quando aprendemos a invertermos os papéis. E acima de tudo, nós crescemos afetivamente
e espiritualmente nas nossas enfermidades, quando nós aprendemos a reinventar todos os dias. Hoje eu estou assim, acometido pela enfermidade e pela doença. No dia de hoje, como eu posso viver bem com tudo isto? Aprender a reinventar todos os meus dias, na enfermidade e na doença, nos limites da enfermidade e da doença. Como eu posso viver bem o dia de hoje? É ter o coração aberto, é ter esta esperança, é ter esta motivação de que todos os dias eu preciso reinventar a minha vida. Todos os dias eu preciso reinventar a minha vida. O primeiro passo do nosso entendimento, da nossa compreensão sobre aquilo que é enfermidade, sobre aquilo que é doença, passa por esse crescimento afetivo e espiritual. As enfermidades e as doenças que fazem parte da nossa vida, condição humana, nos colocam dentro de um processo, e é processo pedagógico de Deus. Temos que acolher assim, processo pedagógico de Deus que nos ensina que a presença cura. Enfermidade e doença não é motivo para se fechar, se esconder. Aprender que é preciso superar todo desespero, acalmar o coração, porque é na calmaria do coração que nós procuramos e encontramos todas as possibilidades. Aprender a inverter os papéis, saber que hoje eu cuido, amanhã eu serei cuidado. E os cuidados serão melhores ou piores, dependendo desta forma com que eu me coloco diante deles. Dependendo da forma com que eu me coloco diante dele. E sobretudo, o nosso entendimento das nossas enfermidades e doenças tem que nos ajudar a crescer afetivamente e espiritualmente, buscando todos os dias reinventar o nosso dia. Hoje, como eu posso viver? Hoje, o que a vida me oferece para que eu possa viver bem? Hoje, quais são os meus limites? E como eu vou vivê-los, enfrentá-los e superá-los no dia de hoje? Por isso, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça uma oração a Deus. É momento de orarmos. Faça a sua oração a Deus. Peça a Deus que te ajude nas suas enfermidades, doenças, nas enfermidades e doenças das pessoas que nós amamos, a crescermos, longe da ilusão de uma cura mágica, longe da ilusão de uma cura espontânea e imediata. Nós cremos nisto sim, porque Tu és o nosso Deus forte, mas sobretudo, ajuda-nos a acolher este processo pedagógico que a enfermidade e a doença têm a nos ensinar. Ajuda-nos a nos curarmos de uma forma diferente. Ajuda-nos a curarmos as feridas do distanciamento, as feridas do nosso fechamento, a ferida das nossas vergonhas. Ou venha curar, Senhor, esta ferida ou estas feridas nos corações daqueles que nós amamos.
Que a presença seja sempre um caminho de partilha. Que a presença seja sempre um bálsamo a curar e aliviar as dores e as feridas. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos o nosso desespero. Nos desesperamos diante das nossas enfermidades. O que vou fazer agora? Como vai ser a minha vida a partir de agora? O que fazer agora? Como vai ser a vida desta pessoa que eu amo a partir desta notícia, a partir da descoberta desta enfermidade, desta doença? Ajuda-nos, Senhor, a acalmar o nosso coração. Dá-nos serenidade para irmos ao encontro de todas as possibilidades. Dá-nos serenidade. Conduz os nossos passos para que possamos ir ao encontro de todas as possibilidades. Ajuda-nos, Senhor, a derrubarmos o nosso orgulho, porque a enfermidade e a doença vem mostrar a nossa fragilidade humana. Ajuda-nos a acolher as pessoas que vêm ao nosso encontro e sara a ferida do nosso coração, esta ferida que me faz se sentir inútil, esta ferida que me constrange, me envergonha diante dos cuidados que as pessoas me oferecem, diante da realidade de cuidado que eu preciso passar. Tira esse constrangimento do meu coração e faz-me ter a alegria de agora saber que se um dia eu cuidei, também preciso ser cuidado. Toca em nós, toca no coração das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós conhecemos e que na enfermidade têm se sentido tão tristes, que na enfermidade têm se sentido tão constrangidas. Liberta, Senhor, a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos, destes sentimentos. E acima de tudo, Senhor, nosso Deus, abre o nosso olhar para o novo dia que Tu nos preparas. Abre o nosso olhar para enxergar um novo dia, para enxergar as horas, para enxergar os minutos dos quais eu tenho para viver. Ajuda-nos, apesar das nossas limitações, ou dentro das nossas limitações, sabemos viver bem o dia de hoje. O que eu posso fazer, eu faço com generosidade do coração. E todas as coisas que eu posso experimentar, eu irei experimentá-las na profundidade. Na profundidade, como devem ser experimentadas. Toca, Senhor, o meu coração, o nosso coração. Ajuda-nos a reinventarmos todos os dias o nosso dia. Toca no coração das pessoas que nós amamos. Arranca de dentro delas a depressão, a falta do sentido. Arranca do coração a falta da vontade de continuar vivendo e ensina a viver bem o dia de hoje. As nossas enfermidades e doenças estão ligadas ao milagre. E nas nossas enfermidades e doenças, nós buscamos um milagre.
o milagre da cura imediata, o milagre da ação espontânea de Deus, que vem e que cura. É esse milagre que nós desejamos, é esse milagre que nós buscamos, e nos esquecemos que existem outros milagres que vão acontecendo ou que devem acontecer na nossa vida. Outros milagres que a enfermidade ou a doença nos fazem experimentar. Entender que a nossa enfermidade, no milagre de Deus, também cura. Parece haver uma contradição no falar, mas a enfermidade, ela também cura. Muitas vezes as nossas orações, elas não têm o efeito que nós queremos. Muitas vezes as nossas orações não nos levam ao milagre da cura física. Mas o milagre, ele vai acontecendo nos lugares aonde nós não vimos. O milagre vai acontecendo nos lugares aonde nós não enxergamos. O milagre vai acontecendo dentro do nosso coração. E quantas pessoas mudam de pensamento, e quantas pessoas mudam a sua postura, e quantas pessoas mudam os seus sentimentos quando se encontram com a enfermidade e com a doença. Esse é o caminho mais correto. Este é o milagre que nós buscamos de primeira mão. O milagre de deixarmos com que o nosso coração seja curado. Na enfermidade, resgatarmos tantas coisas que se perderam. Na enfermidade, reatarmos tantos laços que foram desfeitos. Na enfermidade, aprimorarmos os nossos sentimentos. Na enfermidade, aprendermos a perdoar. Na enfermidade, buscarmos as pessoas. Na enfermidade, nos deixarmos ser amados. Por isso as nossas enfermidades também nos curam. Este é o grande milagre. É esse milagre que nós buscamos. O milagre de saber se entregar. Eu, na enfermidade, ou na minha enfermidade, me lanço nas mãos de Deus. Me entrego nas mãos de Deus. E naquilo que eu já não posso mais fazer ou decidir por mim, porque nós chegamos num certo momento das nossas enfermidades, porque as pessoas que nós amamos chegam num certo momento das suas enfermidades que já não podem mais decidir. Não há mais como decidir, e é nesse momento que o milagre da entrega deve acontecer. Nós nos entregamos e deixamos Deus decidir por nós. E talvez seja esse o momento mais difícil de podermos dizer que seja feita a vontade de Deus. Que Deus agora possa decidir pela minha vida. Que Deus agora possa decidir pela vida das pessoas que eu amo. É o milagre da entrega. Esse milagre que nós temos que buscar. O milagre de continuarmos acreditando em Deus. A enfermidade, a doença, muitas vezes se torna caminho de distanciamento de Deus. Quantas pessoas, ao ficarem enfermas, se distanciam de Deus.
E o primeiro passo deste distanciamento está nas interrogações que são colocadas. Nós, na nossa enfermidade, questionamos Deus. Por que tinha que ser comigo? Por que esta enfermidade tinha que entrar na minha vida? Por que tinha que ser com esta pessoa que eu amo? Por que esta enfermidade tinha que entrar na vida desta pessoa que eu amo? Nós lançamos sobre Deus interrogações, questionamentos e nos esquecemos que nunca teremos resposta. Nos esquecemos que nunca teremos respostas. E é nesse momento que nós descobrimos a importância do tempo da espera. Agora é a hora de esperar. Esperar sozinho é a sua opção, a opção daqueles que estão enfermos, mas nós podemos esperar em Deus. E mesmo sem as respostas que nós procuramos, nós então sabemos esperar em Deus. Agora é a hora de esperar. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Tudo o que podia ser feito, foi feito. Agora é a hora de saber esperar em Deus. Por isso, feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração e faça deste momento o seu momento de oração. Apresente a Deus os seus pedidos. Apresente a Deus a sua súplica. Peça a Deus que realize um milagre diferente na sua vida, na vida daqueles que você ama. Peça a Deus que venha ensinar o quanto a enfermidade cura. E cura no Senhor tudo aquilo que precisa ser curado dentro de nós. Que a nossa enfermidade nos dobre diante daquilo que precisa ser dobrado. Vem realizar um milagre diferente na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos. Vem nos ensinar a esta capacidade de entrega, se entregar nas mãos de Deus, deixar que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer mais, cuidar daquilo que nós não sabemos dar conta sozinhos. Vem realizar um milagre diferente em nós. Vem aumentar a nossa fé. Vem, Senhor, aumentar a nossa fé. E diante das dúvidas, destas dúvidas que nunca terão respostas, ajuda-nos a esperar. Coloca-nos no tempo da espera. Depois de tudo que podia ser feito, depois de tudo que foi feito, ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, a sabermos esperar. Nós desatamos os nossos nós, queremos desatar os nós que nos prendem às nossas enfermidades e doenças, e acreditamos que existe um milagre maior, que é o milagre da cura. Se a enfermidade nos ajuda a crescer afetivamente e espiritualmente, se a enfermidade nos ajuda a compreender um milagre diferente, na enfermidade também nós experimentamos a cura. Deus também tem o poder de curar.
Deus tem o poder e a força de agir no agora da nossa vida e curar todas as nossas enfermidades. Deus tem o poder de agir no agora da nossa vida e curar todas as enfermidades das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós convivemos. Deus tem este poder.